O senador Plínio Valério alertou da tribuna os colegas sobre a necessidade de o Senado agir contra os desmandos de membros do Supremo Tribunal Federal. O senador lembrou: desde 2019 eu venho falando da intromissão, da usurpação que o Supremo Tribunal Federal fez com o Legislativo e depois com o Executivo. E agora eles estão se arvorando a decidir sobre tudo e sobre todos ao mesmo tempo. Plínio Valério apontou: esquecem que aqui nesta casa, sim, pela Constituição, temos poder de pará-los. Temos poder de dizer: chega, vocês não podem mais fazer isso. Graças a Deus está chegando esse momento. O senador acrescentou: usurparam a nossa prerrogativa, rasgam a Constituição, legislam sobre uma Constituição da cabeça deles, uma Constituição que não existe, em detrimento da Constituição que está em vigor, que é de 1988. O senador lembrou que, em democracias, o poder deve ser exercido pelos representantes eleitos pelo povo. Ele disse: Alexandre de Moraes e Barroso não quiseram enveredar pelo caminho político, foram enveredar pelo caminho jurídico e chegaram a ministro. Mas nós também chegamos ao topo daquilo que nós escolhemos, que é o Senado da República. Portanto, cada um faz o seu papel. E o nosso papel é freá-los de alguma forma. Eu sempre decidi, sempre opinei pelo remédio amargo, que era o impeachment, e continuo pensando assim. Mas podemos ir por outros caminhos, que é fazer o que o Rodrigo Pacheco está fazendo, que é encabeçar uma PEC para criminalizar, que é fazer o que nós estamos fazendo, que é discutir o mandato fixo dos ministros. Nós podemos enveredar, ir por esse caminho, mas sempre tendo que mostrar que eles não podem tudo. Eles podem muito, mas não podem tudo. Não são intocáveis. O prédio do Supremo não é o Olimpo, onde habitam os semideuses. O prédio do Supremo é um prédio como outro qualquer, onde habitam juízes que foram guindados para ser ministros. Plínio Valério lembrou que os parlamentares é que são eleitos pelo povo e comparou: eles não tiveram um voto só, a não ser peregrinar a cada gabinete sendo humilde, dizendo que respeitariam a Constituição. E nas sabatinas nem se fala, todos eles juram que vão respeitar a Constituição. Rasgaram a Constituição, rasgaram. São juízes, são pessoas humanas guindadas para uma função, assim como nós somos senadores guindados para uma função. Mas temos que assumir essa função, que é não deixar mais que o Supremo continue fazendo o que vem fazendo. Plínio Valério resumiu: chegou a hora, passou do momento, mas ainda dá tempo de dar um freio no Supremo Tribunal Federal. Não são semideuses, não podem tudo. E há um Senado que pode freá-los, e temos que fazer isso. O Supremo está fazendo o que não deve e deixando de fazer o que deve. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com CPIs que compartilham dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Há mais de 26 meses, jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, na realidade o tema trazido aqui pelo senador Girão e pelo senador Marcos Rogério, com uma parte do senador Mauro, completam aquilo, ou pelo menos traz de volta aquilo que a gente vem dizendo. Eu fujo um pouco ao tema, porque desde 2019, e isso eu tenho ao meu favor, com a minha consciência, eu venho falando da intromissão, da usurpação que o Supremo Tribunal Federal fez com o Legislativo e depois com o Executivo. E agora que eles estão se arvorando a decidir sobre tudo e sobre todos ao mesmo tempo, marco temporal que está na Constituição, não tem nada que discutir o que está na Constituição já, claro. Estão discutindo, estão decidindo sobre vidas, sobre vícios, marco temporal. Os ministros do Supremo acham que pode decidir sobre tudo e sobre todos, mas se apequenam. Qualquer dia eles vão estar decidindo, senador Mauro, com quem fica o gatinho quando o casal separar. Que o homem quiser ficar com o gatinho de estimação e a mulher vai para o Supremo e eles vão decidir. Portanto, eles se apequenam. E quando eles tentam se agigantar, esquece que aqui nesta casa, sim, pela Constituição, temos poder de pará-los. Temos poder de dizer, olha, chega, vocês não podem mais fazer isso. Graças a Deus está chegando esse momento. 2019 para cá, que a gente vem discussando pelo menos uma vez por mês sobre isso. Usurparam a nossa prerrogativa. Rasgam a Constituição. Legislam sobre a Constituição da cabeça deles. Uma Constituição que não existe, em detrimento da Constituição que está em vigor, que é a de 1988. Alexandre de Moraes, Barroso, não quiseram enveredar pelo caminho político, foram enveredar pelo caminho jurídico, chegaram a ministro. Mas nós também chegamos ao topo daquilo que nós escolhemos, que é o Senado da República. Portanto, cada um faz o seu papel. E o nosso papel é freá-los. Freá-los. De alguma forma, eu sempre decidi, sempre opinei pelo remédio amargo, que era o impeachment. Continuo pensando assim. Mas podemos ir por outros caminhos, que é fazer o que o Rodrigo Pacheco está fazendo, encabeçar uma PEC para criminalizar a maconha, que é fazer o que nós estamos fazendo, discutir o mandato fixo dos ministros e enveredando, indo por esse caminho. Mas sempre temos que mostrar que eles não podem tudo. Podem muito, mas não podem tudo. Não são intocáveis. O prédio do Supremo não é o Olimpo, onde habitam os semideuses. O prédio do Supremo é um prédio como outro qualquer, onde habitam juízes que foram guinados para ser ministros. E ao contrário do senhor Chico Rodrigues, ao contrário do senhor Mauro, do meu amigo Amin, não botaram a cara a tapa para ser escolhido, julgado pela população. Nós estamos aqui trazidos pelo voto popular. E a nossa Constituição diz que o sistema político nosso é representativo. Nós representamos a população. Nós, somados todos os votos que aqui estão, dá o voto dos brasileiros. E eles não tiveram um voto só, a não ser peregrinar a cada gabinete, sendo humilde, dizendo que respeitariam a Constituição. E nas sabatinas nem se fala. Todos eles juram que vão respeitar a Constituição. Rasgaram a Constituição. Rasgaram. São juízes, são pessoas humanas guindadas para uma função, assim como nós somos senadores guindados para uma função. Mas temos que assumir esta função, que é não deixar mais que o Supremo continue fazendo o que vem fazendo. Eu não podia me furtar porque o tema
foi desmando do Supremo. Mas eu gostaria, presidente, de falar aqui de um tema que me preocupa muito. O senador Mauro, o senador Amin, o Amin, desde o primeiro minuto, chamou a atenção para o perigo que era a nova lei sobre o impeachment. E ela está aí, né, amindo. Eles vão levando devagar, mas vão levando. E a gente tem mais uma guerra interna aqui. O outro é de uma coisa que me preocupa muito como brasileiro e como amazônico. A falta de algo melhor em que investir o dinheiro público, o governo federal pretende instalar até o fim do ano em Manaus um centro de cooperação da Polícia Internacional que alegadamente serviria para combater crimes ambientais e o narcotráfico na Amazônia. Seria uma unidade totalmente paga com recursos do governo brasileiro. Pelas informações prestadas até agora, que nós podemos colher, o novo centro reunirá a polícia de 8 países que compõem a região amazônica. Existe aí certa lógica, uma vez que é conhecida a deterioração da segurança pública nas áreas mais remotas da Amazônia, inclusive na área brasileira da região. A proximidade de regiões de cultivo e distribuição de coca atrai os narcotraficantes de diversas nacionalidades. Organizações criminais brasileiras também ampliaram sua presença na região, que se faz necessária a maior presença da segurança pública, hoje quase inteiramente dependente das Forças Armadas. Sendo os 8 países que partilham a Amazônia Legal, torna-se recomendável essa ação conjunta. Não ficam claros e aí começa o problema. Porém, os motivos pelos quais apenas o governo brasileiro assumiria solitariamente os custos dessa operação. Deve-se considerar que, para ser eficiente, a operação será extremamente cara, não apenas para mobilizar quadros qualificados, mas também porque precisará fazer uso de tecnologia sofisticada e avançada, o que significará gasto elevado. Acresce a isso, por definição, as ações desse centro se estenderão ao território das 8 nações limítrofes, o que significará também frequentes investigações restritas às áreas fora das faixas de fronteira com o Brasil. E não existindo aí qualquer razão para que os custos sejam impostos somente ao Brasil. E há, porém, um problema muito mais amplo e muito mais grave. E é para esse problema que eu quero chamar a atenção. O Ministério da Justiça e a Polícia Federal anunciaram que o centro também receberá gente dos Estados Unidos e da Europa. Em entrevista a Reuters, o diretor de Cooperação Internacional da Polícia Federal, delegado Valdecir Urquiza, anunciou que a intenção é inaugurar o centro até dezembro e confirmou que o governo brasileiro vai custear 100% da estrutura do centro, assim como a vinda de policiais estrangeiros ao país. Na origem disso tudo está uma negociação internacional. Embora a criação do centro se inspire na ação da Polícia Brasileira e em eventos esportivos realizados no país como a Copa do Mundo e a Olimpíada, a decisão de implementá-lo decorre do compromisso firmados com países que participaram da Cúpula da Amazônia em Belém, ou seja, tem óbvia influência dos países envolvidos, de forma cada vez mais intensa. E o Macron, presidente da França, tem uma participação muito efetiva nessa cobrança. Vale lembrar aqui, presidente, senador Amin, o senhor que gosta de tanta história que nos dá aula aqui todos os dias, Martim Afonso, em 1530, dada a missão, eu acho que por Dom João III de Portugal, quando aportou a costa do Brasil, deparou com 2 navios, 2 franceses roubando pau-brasil, contrabandeando pau-brasil, e foi apreendeu. Olha só, os franceses nos roubam, Chico, desde 1530, e o Macron continua fazendo a mesma coisa. Conforme acertado na Conferência Internacional, será feito um convite também para participar do novo centro, a Guiana Francesa, região ultramarina da Força na costa nordeste da América do Sul, comandada por Emmanuel Macron, que quer que a França possa aderir à organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Mas não é só, senador Mauro, senador Exalci, virão também policiais dos Estados Unidos e da Europa, como admite os delegados da Polícia Federal, que revelaram os pormenores da instalação do futuro centro. Ocorrerá porque organismos policiais como a Interpol, Europol e a Meripol também vão ser convidadas. É bom um convênio internacional, mas eles virão para dentro da Amazônia, vão morar aqui dentro com o poder de polícia dado por nós. Se isso não for interferência, não sei mais o que será. Se bem que com o Supremo fazendo a interferência que faz, talvez não considere isso uma interferência. Uma vez mais, eu não estou me opondo com essas relações institucionais. Eu estou me opondo a essa carta branca que é dada. Eu vou encerrar, presidente.
dizendo que o que se trata agora, porém, é uma questão diferente. É instalar na Amazônia brasileira agentes policiais norte-americanos e europeus, que inclusive não virão necessariamente da Interpol e congêneres, pode ser policiais de outras instituições. E a quem esses agentes prestarão efetivamente sua lealdade? Os americanos, aos Estados Unidos, franceses, à França ou ao Brasil? A resposta é clara com essa intervenção que a gente condena aqui agora. O que está propondo, como se pode ver, é a criação de uma estrutura de caráter multinacional, com objetivos em tese construtivos, como combater uma série de crimes, entre eles a presença do tráfico de drogas na região, mas que representará também a introdução de agentes de outros países em território nacional. Terão carta branca para, se for o caso, trabalharem por interesses estrangeiros em território nacional. Não adianta achar que não é nada, porque tudo isso é pago por você, brasileiro, tudo isso é pago por você, brasileira. Resumindo o que foi dito, que eu quero, Chico, com a sua compreensão, resumir hoje. Chegou a hora, passou do momento, mas ainda dá tempo de dar um freio no Supremo Tribunal Federal. Não são semideuses, não podem tudo, e há um Senado que pode freá-los, e temos que fazer isso. Na questão há uma legislação e um movimento, e um sentimento nacional de que a nação brasileira condena, e a também tem que ser criminalizada porque já está na Constituição. O Supremo está fazendo o que não deve e deixando de fazer o que deve. Obrigado, presidente.